Aleluia, graça e paz, irmãos. Tudo bem com você? Aleluia, Deus é bom. Você pode abrir comigo o Salmo 72. Salmos de número 72. Salmo 72, você encontrou? Glória a Deus por isso. Quero ler com você versículo 18 e 19. Escreve assim o salmista Davi: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Aleluia, irmãos. Repita comigo: que só Ele opera prodígios. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Só o Senhor, só o nosso Deus opera prodígios. Ele reage à nossa fé quando nós cremos e depositamos nele a nossa confiança. Ele faz. Amém? Não somos nós, não é o homem, mas sim o próprio Deus, que é poderoso para fazer. Vamos orar? Você pode dizer isso: Deus, que Tu sejas bendito nesse lugar, que Tu sejas bendito na minha vida, que Tu sejas bendito nos meus lábios, que Tu sejas bendito no meu coração, que Tu seja bendito na minha família, que Tu seja bendito no meu trabalho, que Tu seja bendito na minha morada, que Tu seja bendito na minha vizinhança, que Tu seja bendito nesta cidade, que Tu seja bendito nesse estado, que Tu seja bendito nesta nação, que toda a terra se encha da Tua glória, que toda a terra, ó Deus, se encha com a manifestação da Tua glória, e o Senhor que continua poderoso para operar milagres, para operar prodígios, e só o Senhor pode fazer. E a Ti glorificamos essa noite, a Ti adoramos essa noite. Obrigado, doce Espírito Santo, nos conduz em adoração nesse lugar. Queremos agradar ao Senhor e, Deus, e exaltar o Teu nome acima de todo nome. Que o Senhor receba a nossa adoração como incenso suave às Tuas narinas. Que o Senhor incline seus ouvidos e ouça a adoração da Tua noiva. Que ela seja verdadeira, que ela seja, Deus, poderosa. Assim cremos e assim desejamos que o Senhor se manifeste no nosso meio, operando milagres e maravilhas, trazendo salvação, arrependimento, produzindo em nós mudança e transformação para a glória do Teu nome. Assim oramos e isso fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Você diz amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, nessa noite, Pai. Estamos aqui nesse lugar, Senhor Deus, para coroar o Deus que é autoridade sobre a nossa vida. Aleluia. Tu és único, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Sim, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sim, Senhor, nós adoramos nessa noite, Senhor, e te exaltamos, Pai. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. 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 Adoramos a ti, Senhor. Adoramos somente ao Senhor. Adoramos aquele que está sentado no trono de glória. Adoramos o teu nome, Jesus. O teu nome que está sobre todo nome. Adoramos ao Senhor, Deus. Adoramos a quem conhecemos. Adoramos ao Deus vivo. O nosso Redentor vive. Aleluia. A ti toda a honra, Jesus. A ti toda a glória. A ti toda a majestade. A ti todo o senhorio. A ti todo o louvor, Jesus. Só tu é digno de receber. Só tu é digno, só tu foi achado digno de abrir o selo, Jesus. Porque o Senhor venceu a morte. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive eternamente. O nosso Redentor vive. E a ti adoramos, Jesus. A ti adoramos. Aleluia. Aleluia. Estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que estar assentado. Estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor a ti, Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus,
seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso por ti. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Assim como a corça suspiram pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Assim como a corça suspiram pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Redentor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra, sua plenitude. O mundo e os que nele habitam pertencem ao Senhor. O Senhor é poderoso, Jesus. O Senhor é poderoso e as tuas mãos poderosas estão sobre o teu povo. O teu braço poderoso está sustentando o teu povo. Por isso nós não temeremos, nós não temeremos mal algum. Nós não temeremos, porque conosco está o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. O qual a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias te damos, Pai. Nós declaramos, Senhor, que Tu és santo nesse lugar, Pai. Aleluia, Senhor, Tu és digno de louvor, Pai. Digno de toda a nossa adoração, Senhor. Aleluia, 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 Senhor Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declare isso nessa noite ao Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Só tu és, Senhor. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sim, tu és, Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, Senhor, tu és santo, Pai. Glorificado seja teu nome, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha de Deus, irmãos. Amém. Bom adorarmos ao Senhor, bendizer o seu nome. Você crê que é bom? É maravilhoso. Maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E eu quero ler com você somente o verso 4. Atos, capítulo 10 e o versículo 4.
Amém, irmãos? Podemos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo 4. O anjo diz assim: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Repita comigo: as tuas orações e as tuas esmolas, ou as suas ofertas, subiram em memória diante de Deus. Para você ver o quão é importante esse momento do culto ao Senhor. Tudo aquilo que ofertamos, colocamos diante de Deus, o Senhor está atento. Amém? Você pode não dar valor a isso, mas isso revela muito do seu coração. O momento de oferta, ele revela muito do coração do homem. Por isso eu convido você a pegar a sua oferta, aquela que você separou, para devolver ao Senhor, entregar ao Senhor essa noite. Ou você que vai devolver a Ele a sua fidelidade, pegue em suas mãos e nós vamos orar. Pai querido e santo, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, pois se temos o que ofertar, é porque o Senhor nos deu primeiro, Pai. Que isso seja memória diante de ti, as nossas orações, as nossas ofertas, pois elas revelam o nosso coração diante do Senhor. Você ouvia que muitos no templo davam do que sobravam, mas uma oferta de fé sempre atrai o Senhor. E eu quero te agradecer essa noite e orar abençoando cada filho teu, que nessa noite vai ofertar com alegria, não com constrangimento ou por necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém, amém. Você pode vir ofertar ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pastor Carlos, ore pelas ofertas, no nome de Jesus. Amém. Sua mão para cá, amado. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, nessa noite, Pai. Te agradecemos, Deus, pelas tuas ofertas, Deus, depositada hoje aqui na tua casa, Senhor. Nós agradecemos, Deus, pela a saúde que o Senhor deu a cada um, Pai. Pelo privilégio, Pai, de poder vir trazer, Senhor, aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. E que o Senhor abençoe grandemente, Pai. Aqueles que ofertaram, aqueles que estão devolvendo, Deus, a sua fidelidade, Deus. Aqueles, Deus, que não têm, que o Senhor possa receber, Pai, o seu coração, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus, irmãos. Quero falar alguns avisos bem importantes. Essa semana nós colocamos no grupo da igreja e no grupo dos líderes que no próximo mês, que já é a próxima semana, nós vamos ter véspera do Dia dos Namorados, no dia 11 à noite. É um sábado. Nós vamos ter um culto para casais, tá bom? Então, você que é casado, faz parte da igreja, da célula, você está intimado a estar aqui neste culto. No final do culto, nós pretendemos servir um coquetel aos casais, fazer um momento bem especial. Para isso, a gente pede uma colaboração de R$20 por casal, tá bom? Então, você e a sua marida ofertam R$20 para o coquetel do dia 11.
Amém. Para isso a gente precisa antecipar as coisas. Então você tem até o próximo domingo, dia 5, para nos confirmar a sua vinda e também a oferta dos seus R$20. Glória a Deus. Não queremos crianças, adolescentes e jovens, tá bom? Só os casais realmente. Nós vamos tratar de alguns assuntos bem pertinentes ao casal. Então, você está intimado a estar aqui. Neste sábado agora, dia 28, temos rede de jovens aqui na igreja, todo o setor vermelho reunido aqui no dia 28. E no domingo, dia 29, nós temos nosso culto de celebração às 18 horas. Amém, irmão? Você é um homem de valor que quer ir para a conferência em Castanhal. A conferência na igreja sede, Homem de Valor, acontece dos dias 24 a 26 de junho. Então, se você quer ir, a pulseira de acesso custa R$35, tá bom? Nos procure, adiante pelo menos o seu nome e diga até quando você vai ter o dinheiro para pagar a sua pulseira, tá bom? Que aí a gente reserva. Só são 400 e já foi vendida mais de 200, então não perca tempo. Se você quer ir, se programe, se prepare. Será de 24 a 26 de junho. Amém? Outra informação bem importante é que na sua agenda, você, líder de célula, a Conferência Transformados, que é a conferência dos jovens, que está na agenda dia 29, 30 e 31 de julho, ela foi antecipada um final de semana, tá bom? Ela vai acontecer de 22 a 24 de julho, tá bom? Nós antecipamos do final do mês uma semana a Conferência Transformados. Amém? Eu sei que lá na sua agenda vai estar 29 a 31, mas você já risca essa data e reagenda para um final de semana antes. Amém por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, que a gente vai precisar pôr algumas coisas em ordem. Abra comigo, segundo livro de Reis, o capítulo 20. Quero ler esse texto de introdução dessa noite. Segundo livro de Reis, capítulo 20, somente o verso 1, tá bom? Você que nos visita, seja bem-vinda, bem-vindo. Você fique à vontade em nosso meio, tá bom? Sintam-se acolhidos por nós, você que nos visita essa noite. Você encontrou 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Vamos ler? Você pode acompanhar também no Data Show. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Repita comigo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos orar por essa palavra. Deus, muito obrigado. Te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela que endireita nossas veredas e o nosso caminhar. Ela que nos ensina e nos corrige. E queremos ser por ela nessa noite ministrado. Que teu Espírito que está em nós possa ministrar de forma profunda, muito mais do que a letra, que ela gere vida em nós e vida em abundância. Queremos te agradecer desde já por tua obra e por tua palavra, no nome de Jesus. Você diz amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Colocar a casa em ordem. E eu quero me aprofundar um pouco nesse texto antes da gente pontuar algumas coisas. Quando eu olho para esse texto, a primeira reação que a gente pode perceber ao ler o texto é que Ezequias,
ele já vinha há um tempo orando a Deus, pedindo para que fosse curado. Você consegue perceber isso no texto? Porque Isaías diz para eles, assim diz o Senhor, você vai morrer. Não adianta mais continuar orando para não morrer. Deus está declarando uma sentença para a vida de Ezequias. E bem provavelmente o texto não fala mais. É notório que quando nós adoecemos, a primeira coisa que fazemos é orar. Oh Deus, cura minha vida, me restaura a saúde. E Ezequias estava com uma doença mortal. Algo em seu corpo físico que iria o conduzir até a sepultura, até a morte naquele tempo. Mas quando Isaías declara a sentença de Deus, antes de dizer que Ezequias vai morrer, Deus dá uma ordem para ele. Amém? Qual é a ordem, pastor? Botar a casa em ordem. Amém? O que é colocar a casa em ordem? E eu fiz questão de pontuar 5 coisas que nós precisamos pôr em ordem em nossa casa. Aleluia. A primeira dela, que nós precisamos ter para que a nossa casa esteja em ordem, é o Senhor. Se Deus não está na nossa casa, todo o restante vai estar fora da ordem. A primeira coisa que precisa estar em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, para ela começar a ter prumo, é Deus e a sua presença. Aleluia. Abra um texto comigo de João capítulo 4. João capítulo 4. Eu não vou falar da mulher samaritana, tá bom? Não pense que eu vou ler sobre a mulher samaritana, porque não sei se é hábito seu, mas é meu. Diz que é João 4, a gente já pensa automático assim, por conhecer o texto que nós vamos ler sobre a mulher samaritana. Só que não é. Eu quero que você vá para o final do capítulo. Versículo 46. João 4, 46. Você encontrou? Aleluia. Vamos ler até o finalzinho. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera à Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu, repita comigo, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém, irmãos? Para você ver a importância de nós colocarmos as coisas em ordem. O homem, ele escuta que Jesus volta para Galileia e ele vai ao encontro de Jesus. O desejo dele era que Jesus fosse com ele à sua casa. Amém, irmãos? Só que Jesus tinha um propósito, uma direção, mas ele não desamparou esse homem, ele liberou para a vida desse homem uma palavra. Diga comigo, uma palavra que cremos muda toda a nossa família. Quando Jesus liberou uma palavra, esse homem creu, verso 50. E por ele crer, não somente ele, como toda a sua casa foi alcançada por Cristo Jesus. Amém? E assim é a nossa vida. Se nós colocarmos a nossa casa em ordem, a primeira coisa que precisa ser estabelecida dentro dela é a presença de Deus. Amém? Jesus precisa estar em todos os nossos relacionamentos.
Em todos os ambientes da nossa casa, Jesus precisa estar. Volte um pouquinho para o capítulo 2 de João, por favor. João 2. E eu vou ler com você somente o verso 1 e 2, tá bom? João capítulo 2 e o versos 1 e 2. Você encontrou? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Quem foi convidado, irmãos? Jesus. O nosso Senhor precisa estar em todos os nossos relacionamentos. E no casamento principalmente, porque dois homens, dois seres humanos que pensam diferente, com cabeça diferente, meu irmão, para conviver até a morte os separar, só Jesus. Não é verdade? Tem dia que você vai dormir e diz, ô Jesus, se não for o Senhor, nós precisamos ter o nosso Senhor na nossa casa, no meio do nosso casamento. Amém? Jesus precisa estar em todos os ambientes da nossa casa, em todos os ambientes e relacionamentos que nós temos dentro da nossa própria casa. Amém? Eu convido você a voltar um pouquinho, Marcos capítulo 1. Marcos, no capítulo 1, de versículo 29 até o 31. Marcos 1, 29. Diz assim a palavra de Deus. E saindo eles da sinagoga, foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Repita comigo, quem é curado tem que servir. Amém? Como nós servimos? Primeiro contando o testemunho da nossa cura. Amém? Depois sendo instrumento de cura na vida de outras pessoas. Quando eu observo que a sogra estava doente, onde nós colocamos os doentes, irmãos? No quarto. Nós separamos para que fique reservado do enfermo. Amém, Jesus? Só que levaram Jesus até o quarto. Levaram Jesus até o ambiente mais íntimo da casa, que é o quarto. Nem todo mundo entra no seu quarto. Nem toda pessoa entra e senta na sua cama. Por quê, pastor? Porque o quarto é lugar de intimidade. Amém, irmãos? Mas Jesus também tem que entrar na nossa intimidade. Ele também tem que estar no lugar mais íntimo da nossa casa. Você não pode ter lugares em sua casa onde Jesus não pode entrar. Você não pode fazer um compartimento onde há pecado e você diz, não, Jesus, aqui o Senhor não entra não. Tem um porão aqui com muita porcaria e eu não quero que o Senhor entre. Mas a nossa casa precisa estar em ordem. E para ela estar em ordem, Jesus precisa estar em todos os ambientes. Amém? Você precisa que Jesus tome banho com você. Entre no banheiro com você. Pastor, Jesus vai me ver minha nudez. Irmão, ele nos conhece. Fique tranquilo com isso. A questão é se você peca no banheiro. A questão é se no banheiro você anda pecando. Por isso ele precisa estar lá. Aleluia. Posso ler mais um? Agora avance para Marcos capítulo 9. Jesus precisa estar na criação dos nossos filhos. Marcos 9, 19. Esse texto sempre me impressionou, irmãos. Esse texto de Marcos. Por algumas situações muito intrigantes que eu percebo nele. Marcos 9, 19. Você achou?
Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão do meu filho, tá assim? Tem compaixão do meu filho, irmãos? Não. De quem Jesus precisa ter compaixão? De mim também, Senhor. Porque eu também preciso do Senhor. Não é só o meu filho que precisa. Ele está possesso, mas eu também preciso do Senhor. Ele está endemoniado aqui, mas eu também preciso do Senhor. Jesus precisa estar na nossa criação, em nós e na criação que temos com os nossos filhos. Perceba que a necessidade da família não era só do menino, porque estava possesso. Mas o pai também reconhece que ele precisava de ajuda. E eu lhe digo, em muitos momentos, em algumas situações com os nossos próprios filhos, nós precisamos de ajuda. Quando nossos filhos vão crescendo, há situações que para nós é novidade. E eu digo isso por experiência própria como pastor de uma igreja que tinha filhos pequenos quando vim para cá. Meus 2 eram muito pequenos. E nós sempre aconselhamos muitas pessoas em Castanhal, cuidamos de muitos casais. E todas as vezes que a gente ia aconselhar casais que estavam tendo dificuldade com os filhos jovens, adolescentes e alguns adultos, nós ficávamos realmente carecidos da sabedoria de Deus para poder aconselhar esse casal. Por quê, pastor? Porque ainda não tinha experiência nessa área. Meus filhos ainda eram pequenos, então ensinar pais que têm filhos pequenos é fácil. Para nós é fácil porque já passamos por essa fase. Amém? Mas nós sempre dizíamos um ao outro, eu e a pastora dizíamos: e quando nossos já tiverem desse tamanho? Quando eles já tiverem taludo, do pescoço grosso? Como será que nós vamos reagir? E eu digo para você, criar os filhos é desafio, porque cada etapa da sua vida precisa que nós, como pais, tenhamos sabedoria de Deus para orientá-los. Amém, irmãos? Perceba que o Espírito possuía ele desde a sua infância. Quer dizer que desde criança, ele já era e tinha, de vez em quando, alguns momentos possessos por um Espírito. Desde muito pequeno. Então imagina, o pai lidava com isso desde pequeno. Bem provável que ele já fosse agora um adolescente. Já tivesse por em torno de 13 anos. E ainda continuava tendo as mesmas situações. Porém, o pai sabia que não só o filho precisava, mas ele, como pai, para poder ajudar o seu filho, também carecia da compaixão de Jesus. Amém? Todas as vezes que você se deparar com algo na criação do seu filho, perceba se você também não precisa amadurecer para ajudá-lo. Pare, pense, olhe e diga a Deus: será que eu também preciso amadurecer em algo para poder ajudar meu filho? Porque nossos filhos estão crescendo, diga graças a Deus por isso. Menos um hóspede em casa, né? Vão crescer, trabalhar, se sustentar. Aleluia. Dizia meu pai, quando Marcelo casou, ele comprou uma moto. Quando o segundo casou, ele comprou um sítio. Quando o terceiro casou, ele comprou um carro. Esse rapaz, quando a quarta casou, meu irmão, o prejuízo diminuiu, né? Mas entenda, cada etapa da nossa vida e dos nossos filhos, na criação deles, eles vão precisar que nós tenhamos muita sabedoria de Deus para aconselhá-los. Amém? Seu filho é adolescente, ele precisa de você. Mas pastor, como eu vou lidar com ele agora nessa adolescência? Buscando em Jesus toda a sabedoria para poder aconselhá-lo. Amém? Em vez de criticá-lo, em vez de ser às vezes muito duro,
Vá buscar ajuda, você também. Diga: Jesus, me ajuda a poder cuidar do meu filho agora na sua adolescência. Porque nós enfrentamos mudanças no nosso corpo, mudanças na nossa mentalidade, e por não ser crente, nossos pais também não. Erramos bastante. Mas hoje nós podemos fazer o certo. Amém? Por que nós podemos, pastor? Porque hoje nós conhecemos o Senhor e a sua palavra. Glória a Deus por isso. Repita comigo: tem compaixão de nós, Jesus. De nós, irmãos. O pai não disse do filho que estava endemoniado. De mim também, Senhor. Tem compaixão de nós. Ajuda-nos, eu e ele, porque eu também preciso. Glória a Deus. Primeira coisa para nós colocarmos a nossa casa em ordem, precisa ser a presença de Jesus em todos os ambientes, em todos os relacionamentos, entre os cônjuges, marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais. Jesus precisa estar no centro disso. Glória a Deus. Segunda coisa que precisa estar em ordem em nossa casa, a palavra de Deus precisa ser regra de fé e prática. Nós, dentro da nossa casa, precisamos ter algo que é regra. E eu digo para você, a regra de sua casa precisa ser a palavra de Deus. Isso aqui. Ela é a nossa regra. Amém, irmãos? E dentro de casa precisa ser também. Porque você aprende dela e na sua casa você quer viver algo diferente. Isso é incoerência, para não chamar de hipocrisia. Se você conhece a Bíblia, vive a sua vida cristã, baseado na Bíblia, dentro da sua casa, ela precisa também ser regra de fé e prática. Como você corrige seus filhos? Pela orientação bíblica. Como você lida com o relacionamento marido e mulher? Pela orientação bíblica. Todos esses nossos relacionamentos precisam ser baseados nas Escrituras. Amém? Não é naquilo que você acha, não é nas suas experiências ruins, traumáticas, que você tem da sua vida sem Jesus, não. Dentro da sua casa hoje, para pôr as coisas em ordem, precisa ser pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá. E eu quero ler 3 textos profundos. João capítulo 5. Vamos lá. Eu peguei todos em João, tá bom? Para ficar bem fácil para a gente ser dinâmico. João capítulo 5, verso 37. João 5, 37. Diz assim Jesus: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Amém? Repita comigo, por favor. A sua palavra não tem permanecido em vocês. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. A palavra não tem permanecido em vocês. E se a palavra não permanece em nós, nós não conhecemos a Deus. Vamos para mais um texto. Eu prometi que eram 3. Capítulo 6, verso 63. Vamos lá. 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Amém? A palavra traz vida. Por isso ela precisa ser regra de fé e prática na nossa casa.
Agora eu quero ler mais um, por favor, João 10. João 10, verso 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você está comigo? Continua, por favor, até o 36. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Repita comigo: a Escritura não pode falhar. Está assim? Na sua Bíblia? Sim ou não, irmãos? A palavra de Deus, ela é infalível. Se ela nos aconselha a vivermos algo dentro da nossa casa, irmãos, ela é infalível. Por isso ela precisa ser regra de fé e prática na nossa vida. Porque tudo que a Bíblia nos orienta a viver e a fazer, irmãos, ela vai se cumprir. Ela vai se tornar vida em nós. Amém? Como a Bíblia nos aconselha a viver marido e mulher? Eu vou me aprofundar nisso dia 11. Por isso não falte. Tem algumas coisas que a gente não pode falar na frente de criança. Mas o que ela nos aconselha com relação a marido e mulher? O que ela nos aconselha com relação à criação dos nossos filhos? O que ela nos aconselha a sermos filhos diante dos nossos pais? Como ser, como agir? Se nós vivermos isso, a palavra ela é infalível. Infalível. Amém? Amém, irmãos? Se a Bíblia diz que se eu honrar meus pais, eu vou viver muitos dias e muito bem, ela vai acontecer. Do contrário, também é verdadeiro. Se eu for desonroso com a vida dos meus pais, a minha vida será curta e miserável. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a Escritura, ela não pode falhar. Por isso ela é necessária em nossa vida como regra de fé e prática. Amém? Você pode repetir isso, a Bíblia precisa ser. Vamos, irmão, a Bíblia precisa ser regra de fé e prática na minha vida e na minha casa. É a Bíblia, irmão, ela precisa ser nossa bússola sempre. O negócio está pegando, doido para puxar o pescoço da mulher, o que é que você faz? A Bíblia aconselha você a perdoar, a amar, a suportar. Meu Deus, só Jesus na minha vida. Graças a Deus que temos Ele. Não é verdade? A mulher está doida para tacar água quente no ouvido do marido. Aperte na minha vida. Mas ela vai fazer? Não, irmão, ela é crente em Jesus. A Bíblia diz, respeite seu marido, ame seu marido. Oh, Jesus, amar esse traste. Vai ter que amar esse traste. Porque a Bíblia precisa ser regra para nós. E o que vai acontecer? O marido é mudado, a esposa é mudada pela nossa boa conduta, seguindo sempre a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, eu leio nas Escrituras a Bíblia dizer que a esposa, sem dar uma palavra, ganha o marido. E ela não falha. É isso que Jesus diz. A Escritura não pode falhar. Nós falhamos. Mas se nós vivermos ela não falha. Ela não falha. Aleluia. Terceira coisa que a gente precisa pôr em ordem em nossa casa.
A nossa casa precisa ter uma vida de oração. Irmãos, as nossas famílias precisam orar juntas. Eu creio que você escuta isso há mais de 10 anos, se você é velho crente nessa igreja. Tire um dia, tire um tempo para orar com sua família. Aí eu digo para você, quantas vezes você faz? Quantas vezes no mês? Vou ajudar você, tá bom? Você tira para orar com sua família. Ih, pastor, complicou. No semestre, irmão, por amor de Cristo. Nossa família, ela precisa ser um ambiente de oração. Nós precisamos gerar esse hábito familiar de orar junto. Amém? E isso é gerado. Não é do dia para a noite. Isso precisa ser gerado. Abra comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 46. Podemos ler? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém. Você ora com sua família quando vai almoçar? Sim ou não? Graças a Deus, pelo menos, né? Aproveite esse tempo de oração. Não seja a oração de desesperado, morto de fome. Senhor, abençoa o que tem, que não venha mais ninguém. Em nome de Jesus, amém. Não. Aproveita que é o momento que você tem em família e ora. Ora. Amém, irmãos? Se não tem hábito de outro momento reunir a família, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Vamos agradecer? Vamos. E você estica a oração. Mas o ideal é você separar um momento fora a parte, para você ter um tempo com sua família. Amém. Na minha casa, geralmente são as segundas-feiras. Já está com tempo que a gente não reúne na segunda de noite. E quando eu estava estudando esse texto para pôr a casa em ordem, eu disse, isso eu preciso voltar a pôr em ordem na minha casa. Porque nós tínhamos, toda segunda-feira de noite, nós orávamos. Meditávamos na palavra, tinha o culto em casa toda segunda-feira. Já está, acho que esse ano a gente não fez nenhum, numa segunda-feira que eu me lembro. E eu, estudando para agora, eu disse, opa, um sinal que eu preciso pôr minha casa em ordem. A nossa vida, ela precisa ser pautada na oração diante de Deus. Amém? Salmo 22, 27, diz uma expressão linda. Salmo 22 e o verso 27. Vou ler com você rapidinho, você pode anotar. Diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todas as famílias se prostrarão, prostrar-se, inclinar-se, adorar. Todas as famílias. Então reúna a sua família. Amém. Tire um tempo, faça um culto em sua casa. Se você não é bom de cantar, não é um passarinho que gosta de cantar, use o celular, não é possível que não tenha um louvor nesse celular. Ponha, adorem ao Senhor como família, orem. Faça isso, irmão. Faça isso no nome de Jesus. Você vai estar cuidando da sua casa. Amém. Não espere os outros irem para a sua casa orar. Ore você com sua família. Oportunidade de convidar uma outra família para estar junto. Amém. Glória a Deus por isso. Mas se não vier ninguém, a família está junta, orando diariamente por isso. Glória a Deus. Quarta coisa que precisa estar em ordem em nossa casa é a ordem de Deus para a família.
Qual é a ordem de Deus para a família? 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Qual foi a ordem que Deus estabeleceu para a família? 1 Coríntios 11, versículo 3. Coríntios 11, 3. Paulo escreve assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Repita comigo, essa é a ordem para minha casa, para minha família. Deus, Cristo, o marido, a esposa e os filhos. Deus precisa ser governo. Cristo precisa ser estilo de vida. Marido precisa ser o cabeça, o sacerdote. A esposa precisa ser auxiliadora dentro da sua casa. Filhos são cumprimento das promessas de Deus. Amém? Você sabia que seus filhos eles são um cumprimento de muitas promessas que Deus fez para você e vai fazer? Eu entendi isso hoje à tarde, irmãos, estudando isso aqui. Hoje eu estava terminando, anotando isso aqui à tarde, na minha casa, aproveitei a tarde de folga hoje. E o Senhor me ensinou isso aqui hoje de tarde. Nos nossos filhos se cumprirão muitas promessas nossas. Muitas. Deus prometeu a Abraão ser pai de multidão, mas ele só teve um filho. O seu filho teve 2. Os seus 2 tiveram uma dezena. A promessa se cumpriu nos filhos. Só que a ordem, ela precisa ser bem definida. Quem governa a casa? Deus. Cristo é o cabeça do homem. Por que Cristo é o cabeça do homem? E eu lhe digo, porque Cristo precisa ser o estilo de vida de todo marido. O marido precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amém, homem? Você precisa amar a sua esposa, viver o estilo de vida de Jesus, para você cuidar dela. E os filhos devem estar submissos à vida de seus pais. Quando isso acontece, Salmo 112, versículo 2, diz que a nossa descendência, ela será poderosa. É de qualquer um? Não, de um homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor tem a sua casa bem ajustada, fará com que seus filhos sejam bem sucedidos, poderosos. Muitas promessas que o pai recebe, quem vai desfrutar é os filhos. Agora, se os filhos realmente tiverem o temor de Deus em seus corações. Amém? Filho, não pense, vou lhe dizer aqui, você que é filho, não pense porque seu pai vive bem com sua mãe, e eu digo bem no sentido de ter uma vida com Deus, que você vai desfrutar da prosperidade de Deus, porque você pode não desfrutar. Mesmo seus pais sendo tementes, homens de Deus, podem deixar muita coisa para você e você desperdiçar tudo, se você mesmo não for um homem temente a Deus. Quando eu olho para a vida de Salomão, ele vai começar a reinar muito jovem. Muito jovem. E seu pai Davi, um homem segundo o coração de Deus, o chama. Já está velho. Chama Salomão para uma conversa, para um bate-papo, para um discipulado, um sentado no ouvido, e diz assim: meu filho, você está vendo o reino, você vai governá-lo. Você está vendo o templo, você vai construí-lo. Só que tem um detalhe, muito importante. Você precisa ser um homem temente ao Senhor. Porque se você não for, Deus vai arrancar o reinado que Ele prometeu para mim. Ele arranca da sua mão. A promessa foi para mim. Mas se você não for obediente, você vai perder o reino. Você está aqui, irmão? Tem filhos que não, meu pai é crente, está tudo certo, tudo resolvido. Não, você precisa ser crente. Você precisa ser
ter em seu coração o temor de Deus. Senão, tudo que o seu pai juntar na vida de prosperidade vinda dos céus, você vai desperdiçar. Por falta de temor de Deus. Diga misericórdia. E essa ordem precisa estar na nossa casa. O marido é o cabeça, a esposa a sua ajudadora. Aleluia. Repita comigo, mulher, eu sou a ajudadora e não atrapalhadora. Deus lhe fez lá em Gênesis capítulo 12 para ser auxiliadora e não pedra de tropeço na vida do marido. Glória a Deus. Não fique chateado com seu pastor não, viu, mulher? É a Bíblia. É a ordem de Deus. Deus, Cristo, o homem, a esposa e os filhos. Não é que um seja maior do que o outro. É que Deus estabeleceu assim. E a harmonia nisso faz com que a família seja bendita no Senhor. Aleluia. Quinta e última coisa que nós precisamos pôr em ordem na nossa casa. Tudo que vivermos dentro dessa casa precisa ser para a glória de Deus. Eu vou repetir, irmão. Tudo é tudo. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 30. 1 Coríntios 10, 30. Podemos ler? Você voltou aí uma página? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Onde você come? Na sua casa. Onde você bebe? Na sua casa. E isso deve ser feito para a glória de Deus. Amém, irmão. A mesa é um ambiente de reconciliação. A mesa é um ambiente onde o perdão e o amor precisa ser derramado. Toda vez que vejo o programa de culinária, as mulheres sempre dizem, o melhor tempero é o amor. Quer dizer que quando a comida sai ruim, naquele dia o amor não estava legal. É assim, mulher? Claro que não, pastor. Então pronto. Mas perceba que a nossa vida, irmãos, dentro da nossa casa, ela deve ser vivida para a glória de Deus. A hora da mesa, a hora de estar junto, não pode ser lugar de contenda. Casa dividida não prospera. Você precisa ter em sua casa e buscar viver isso. O que me impressiona é Paulo dizer, assim também eu procuro ser agradável a todos. Você precisa buscar isso, ser agradável à sua esposa, aos seus filhos, a esposa ser agradável ao marido e aos filhos, os filhos serem agradáveis aos seus pais. Por quê, pastor? Porque nós devemos buscar isso, viver para a glória de Deus dentro da nossa casa. Amém? Amém, irmãos? Você deseja que a sua família seja salva? Então procure ser agradável a eles. Um crente antipático, irmão, não ganha ninguém. E eu não digo que você não deva falar a verdade. Uma coisa é você ser verdadeiro, outra coisa é você antipático. Amém? Precisamos viver em família,
dentro da nossa casa, para que a nossa casa seja feita tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Ainda tenho 3 minutinhos para a oração. O que Deus diz através de Isaías para Ezequias: põe tua casa em ordem. Ezequias precisava colocar Deus acima de todas as coisas. Ezequias precisava fazer isso, irmãos. Trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. Ezequias precisava restaurar a vida de oração em família. Se você for ler o restante da história de Ezequias, irmãos, Deus concedeu a ele mais 15 anos. Mas eu vou lhe dizer, foi 15 anos de tragédia. Porque em vez de pôr em ordem a sua casa, ele fez foi destruir a sua casa. Desobedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. E eu vou citar aqui as 5 coisas que nós precisamos pôr em ordem. E se você identificou algo que a sua casa está fora da ordem, diga para o Senhor: Senhor, me ajuda a colocar isso em ordem. Me dá sabedoria. Me dá instrução de como realmente colocar minha casa em ordem. O Senhor está em todas e em todos os ambientes da sua casa. Jesus tem liberdade em sua casa. Jesus pode sentar à mesa. Jesus pode entrar no seu quarto. Jesus pode entrar no banheiro da sua casa. Ou há um lugar na sua casa onde você peca, vive algo escondido e não quer que ninguém veja. O nosso Senhor, Ele precisa ter liberdade em nossa casa, em todos os ambientes. Às vezes no lugar mais íntimo, Ele precisa entrar para poder operar o milagre, a mudança, a transformação. O Senhor precisa estar no casamento. Jesus precisa estar no relacionamento entre marido e mulher. Jesus precisa estar na criação dos filhos. Como você tem ensinado seus filhos? Como você tem educado seus filhos? Jesus tem sido a essência da criação dos seus filhos. Você tem ouvido a palavra de Deus, lido a palavra de Deus e ensinado seus filhos segundo ela? A palavra de Deus tem sido regra de fé e prática na sua casa. A sua família tem sido uma família de oração. A ordem de Deus para a família tem sido estabelecida na sua casa. Você, homem, tem sido sacerdote da sua mulher. Você, homem, tem orado pela vida da sua esposa. Você, homem, tem cobrido a sua esposa em oração e cuidado, como Jesus faz com a sua igreja. Você, homem, tem sido Cristo para a vida da sua esposa. Você, esposa, tem sido uma auxiliadora para o seu marido. Você, mulher, tem sido uma facilitadora na vida, no chamado, no propósito, na vocação do seu marido. Você, filho, tem ajudado em sua casa, você tem sido atrapalho. Você, filho, tem dado honra e respeito, tem dado alegria ou tristeza para os seus pais. Você, filho, tem buscado viver a palavra de Deus para ganhar os seus pais que ainda não são crentes. Você, filho, tem colocado Deus em sua vida e Cristo como estilo da sua vida.
A sua casa tem glorificado ao Senhor ou é um lugar de contendas, intrigas, brigas, discordâncias, invejas, calúnias? A sua casa tem sido o lugar onde Deus tem sido glorificado? Tudo o que acontece na sua casa é para a glória de Deus? Ponha sua casa em ordem. Põe ordem na sua casa. Se está fora da ordem, põe ordem. Você, homem, tem algo fora da ordem? Você, homem, é autoridade para pôr as coisas em ordem. Chegue com a sua mulher e com o seu filho e diga: hoje nós vamos arrumar as coisas nessa casa. Você é o homem. Você é o cabeça. Pai, nós exaltamos o Teu nome, Jesus. Glorificamos a Tua presença e a Tua palavra, pois ela nos transforma. E ela não pode falhar, Senhor. A Escritura, ela é infalível, Deus. E queremos colocar a nossa casa em ordem, segundo a Tua palavra, segundo as Escrituras, segundo a palavra do Senhor, que diz que o homem que teme ao Senhor, ao redor da sua mesa, terá sua esposa como uma videira frutífera, os filhos como rebento, Deus, ao redor da sua mesa. Tudo que ele fará prosperará. A sua descendência será poderosa. Filhos cristãos, de pais cristãos, serão poderosos na terra, prósperos na terra, porque é a Tua palavra que nos diz isso, Senhor. E pedimos, ó Pai, ajuda-nos a pôr ordem na nossa casa. Se algo está fora da ordem, que o Senhor, pelo Teu Espírito e a Sua palavra, que é vida, que o Senhor mude isso em nossa vida. Que o Senhor mude isso em nossa casa. Queremos viver, Senhor, para a glória do Teu nome. Queremos viver para que o Senhor seja bendito em nossa casa. Por isso eu oro, Senhor, por cada família reunida essa noite. E creio que pelo conselho e a orientação da Tua palavra, a nossa casa terá ordem, viverá em ordem, e ela glorificará o Senhor em o nome de Jesus. Eu oro, Deus, e peço que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo e sabedoria para poder lidar com todas as adversidades que possamos enfrentar em nossa casa e família. Eu oro, Deus, e eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Encerrando. Pastor Gilvaldo, venha cá orar por nós. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. O pastor vai nos despedir em oração. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, que está a Tua igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve, Senhor Deus, na Tua santa paz. Que nós possa, Pai, levar a Tua palavra em nosso coração, Senhor Deus. Teus ensinamentos, Senhor Pai. Para esposo, para esposa, para filhos, para netos. Que cada um, meu Deus, possa meditar na Tua palavra e pôr em prática, Senhor. Em o nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que pondo em prática a Tua palavra, Senhor Deus, famílias melhores nessa cidade, famílias melhores dentro da Tua casa, Pai. Famílias melhores em todos os lugares, guiadas pelo Teu doce Espírito Santo, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, Senhor Deus, nos leve na Tua santa paz. Em o nome de Jesus, livre de todo mal, livre dos homens maus. Em o nome santo e poderoso de Jesus, nós possamos chegar em nossos lares na Tua santa paz. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Que Deus os abençoe.